Em uma viagem no tempo, o projeto do passado ao presente resgata e compartilha histórias hilárias e curiosas da trajetória de artistas e músicos. É uma oportunidade de conhecer o lado mais descontraído de personalidades que marcaram a música, com relatos de bastidores que vão de perrengues inesquecíveis a momentos de puro humor. Parte 1. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão aqui conhecer um pouco da nossa história musical da nossa cidade. Me chamo Sérgio Ricardo dos Santos, mais conhecido musicalmente como Sabiá. Sou baterista, passei por várias bandas, vários artistas nacionais, internacionais, amigos nossos. E vamos com esse documentário, com essa história, contar para vocês e temos a oportunidade de conhecer o lado mais descontraído das personalidades da nossa classe musical, dos nossos músicos que marcaram a história de toda a nossa região e da nossa querida Palmares. Estamos aqui para levar para vocês esse conhecimento. Passei por várias bandas, como já falei para vocês, onde a mais conhecida em Palmares foi a banda Halley, né? Onde fizemos parte do processo festivo como Forró Mares, que é uma festa tradicional da nossa cidade. E lá gravamos vários CDs, passamos por várias edições do Forró Mares. Edson Lima, um dos artistas que eu passei vários anos tocando com ele, Marquinhos de Maranhão, meu amigo, Batista Lima, onde gravamos magníficos Brucelose e várias bandas. Alejandro, meu irmão, meu amigo, cantor. É tanta gente, pessoal, tanta gente. E o senhor, meu pai, mais conhecido como Manuel Antônio dos Santos, Mané Preto. Contado em dedos os amigos, os músicos, artistas que não passaram por lá. Então hoje a gente tem o prazer de falar, né, dessa pessoa, o senhor meu pai, onde ele foi muito importante para a classe musical. E eu tenho muitas histórias com meu pai, com muitos amigos. Essa é a intenção da gente contar o lado descontraído de todos os artistas que aqui passaram, né, na nossa cidade, na nossa região, e contar os causos, as histórias descontraídas, que são muitas, gente, são muitas, vocês vão gostar. Vamos lembrar, gente, nosso amigo Val dos Anjos, muito conhecido, né, cantor, já se foi, né? É muito importante lembrar do Val, tem muita história engraçada dele. O Val era um cantor que cantava inúmeras músicas, né? Ele botava um tom lá e levava tudo que você possa imaginar. E o Val, ele cantou na banda Halley, era cantor da banda Halley, onde era muito extrovertido. Certo dia, a gente tocou em um mercado, né? Em uma cidade. Essa do mercado, ele começando o show, e a gente tocando, né? Um mercado tal, de lado os banheiros, né? Hoje os banheiros ao lado do mercado. E de repente a gente tocando, vem aquela água no chão, aquele mau cheiro, né? O pessoal lá, o que acontece, rapaz? O Val escorregou, caiu. Imagina um cantor cantando no palco, levar um escorregão e cair de bunda pra cima. Isso foi o Val, rapaz. Foi uma história, um momento inesquecível. Oi, gente. Aqui quem fala é
Zé Linaldo. Eu tenho alguns anos de estrada aqui na região Mata Sul de Pernambuco, como artista e produtor cultural. Rapaz, dentre essas andanças no meio da música, né, militando aí na cultura popular principalmente, mas eu sou da época da banda marcial, fanfarra, banda baile. Eu já me considero um dinossauro, a gente gosta de dizer isso sempre. Eu vou contar aqui um ou dois acontecimentos, que eu não vou nem citar nome, né? Para evitar aí depois uma retaliação aí, porque são histórias bizarras assim, às vezes. Tem algumas que não dá nem para contar, mas eu vou escolher umas duas aqui ou três, rapidinho, para contribuir com o projeto do Serginho. Eu vou fazer uma linha do tempo assim, rapidão. Lá na época que a gente estava começando, né? Ainda na época do Vitrine Band, ainda no colégio. Tinha um amigo nosso, eu não vou nem dizer o nome dele, quando ele vê a música ele vai se lembrar. Ele chegava no meio das meninas assim para conquistar e fazia: montado num cavalo de ferro, vivi campos verdes em terras trópicas americanas. Aí a música bonita, eita, de quem é essa música? A princípio ele ficava calado, depois ele chegou a soltar a ventilar que era dele, que não era. E assim ele conquistava o coração da menina no colégio. Era uma tática boa, né? Só que a gente todo mundo muito inocente com relação à música popular brasileira. Esse aí eu não dei o nome dele não, porque ele está em franca atividade, é meu amigo particular. Fala pessoal, seguidores da TV Raízes, é com muita satisfação que eu, Gleibson Alves, cantor, compositor, estou fazendo parte desse projeto maravilhoso da TV Raízes, do passado ao presente. E nesse vídeo, nesse documentário, nós vamos mostrar aquele lado mais descontraído, aquele lado dos bastidores, né, da nossa vida artística, aquele lado que ninguém sabe, só nós mesmos que passamos. Vê bem, pessoal, eu meio que fui intimado aqui pelo Serginho, eu fui pego saindo da academia e ele me pediu que eu lembrasse de histórias engraçadas da época de artista, né, da época de maior envolvimento da música. Artista, nós nunca deixamos de ser, né? Nascemos e morreremos artistas. Mas existe aquela época que nós estamos em plenitude em nossas atividades. E a primeira é uma passagem com o nosso saudoso, querido Rudimar. Acho que a maioria de vocês já conhece o São João, que acontece, né? Aqueles festejos juninos na estação. E depois de uma apresentação na estação, nós iríamos para outra no pátio de eventos Luiz Gonzaga. Então estávamos João Marcos, Serginho Raízes, Rudimar e eu. E depois da nossa apresentação no pátio de eventos, que já era a segunda apresentação da noite, nós fomos dar uma voltinha na festa, tomar uma cervejinha, curtir os shows que aconteceriam. E fizemos lá uma rodinha, cada um tomando sua cervejinha, conversa vai, conversa vem. E o Rudimar chama a atenção da geral e diz: olha, o velho se garante, o velho é o tempero gostoso. Ele disse: que foi, Rudimar? Por que tá dizendo isso? Não, as boizinhas, bicho, olha aí, eu não digo, as boizinhas estão me tirando. Ele falava as boizinhas, as meninas que estavam lá. E o Serginho perguntou qual foi, qual delas? E realmente tinha um trio, um quarteto, não lembro bem, de umas meninas bonitas, umas moças bonitas, e elas realmente estavam olhando para o nosso grupo. E, para nosso espanto, realmente para Rudimar. E a gente olhava assim e dizia: mas é danado, as meninas estão olhando para Rudimar mesmo. E João Marcos chegou na hora e disse: não, rapaz, não é possível não. Tá certo que a gente vem para uma festa, a gente não veio para todo mundo santo, né? Obviamente, não veio para paquerar, mas a gente vai perder para Rudimar. Aí eu disse: o que é que tem? O Rudimar preparado aí, rapaz, o coroa tá de cima. E ele continuou, né? Lá no flerte, olhava para lá, olhava para cá, e as meninas olhando. Só que ele se encorajou. Quando ele pensou em dar um passo lá vinha uma das meninas, e a mais bonita delas. Chegou
no ouvido dele falou uma coisa. A expressão de Rudimar mudou, de sorriso, ficou com a cara de tristeza tão grande que a gente perguntou: que foi, bicho? Rolou não, foi? Aí ele disse: foi não, ela me chamou para avisar que eu tava sangrando. Eu disse: sangrando como assim, cara? Ele disse: aqui, ó, no meu pescoço, tá melado de vermelho. Não é sangrando não, foi que eu pintei o cabelo hoje, não lavei direito não. Eu quero agradecer à TV Raízes por este honroso convite de participar deste projeto do passado ao presente. Muito me honra. Eu sou Luiz Antônio Marques de Melo, advogado militante no estado de Pernambuco, mas conhecido popularmente como Lulica dos Palmares. A minha inclusão social se deu exatamente por conta da música. 1969, eu já era o corneteiro mor da banda do Centro de Formação Luzia Pedrosa, o Senai. Daí foi um pulo para ser trompetista do maior conjunto de baile desta região da Mata Sul, do estado de Pernambuco, quiçá do Nordeste, os Tocantins de Palmares. Em seguida, eu saí para ser trompetista da orquestra de frevos Ivan Melo. Ivan Melo, meu irmão saxofonista, vindo exatamente da banda da Polícia Militar lá de Caruaru, criou esta orquestra. E a posteriori, Lulica dos Palmares seguiu carreira solo. Gostaria logo de justificar por que Lulica dos Palmares. Quando eu gravei o vinil, eu coloquei Lulica e fui convidado como o primeiro entrevistado do programa Falando Sério da Rádio Cultura dos Palmares. Quando lá cheguei, fui recebido pelo meu eterno professor Douglas de Miranda Marques. E o professor Douglas já me chamou no canto da parede e disse: ei, por que Lulica? Esse nome está muito pequeno. Existe Walter de Afogado, existe Toinho de Limoeiro, existe exatamente Jorge de Altinho, e por que Lulica não é de Palmares? Daí o nome artístico Lulica dos Palmares. Aproveitando, Serginho, para contar uma história engraçada, o trio nordestino, você sabe que é um dos maiores conjuntos de forró daqueles tempos, né? Luiz Gonzaga pipocando e o trio nordestino chegando justamente uma forma diferente, que era um trio, mas emplacando muitas boas músicas, forró, e tocando no Brasil todo. E então, no antigo Ferroviários, a banda de Ivan Melo era um sucesso. E eu era trompetista da banda do meu irmão, como falei, né? Então, uma tarde daquela de domingo, não cabia mais ninguém no Ferroviário, que era justamente a gente fazendo a abertura e depois da atração principal voltava a tocar. Então estava lá o trio nordestino. Bom, trio nordestino, um sucesso completo, depois nós retornamos. Só que o nosso horário encerraria por volta das 19 horas. Mas tinha tanta gente, e eu sensível àquilo tudo, que me estender. Ivan, meu irmão mais experiente, era justamente o regente da banda, não é, doido para ir embora, já tinha tomado umas 4 na cabeça, certamente pai, não é? E queria encerrar o evento, que tinha terminado o compromisso dele. Eu, jovem, uma vontade danada de cantar, de tocar, de aparecer. Quando eu disse a Ivan que iria continuar tocando, porque o clube estava muito cheio, mas ele relutava dizendo: mas o compromisso da gente era 7 horas, já estamos às 7h40, não vamos continuar, eu mesmo não vou tocar mais. Aí nesse momento eu digo: mas eu continuo tocando. Ele recolheu o instrumento dele, guardou o saxofone dele e, arretado comigo, foi lá na tomada geral do palco, puxou e a banda ficou sem tocar por conta de energia elétrica. Alô, rapaziada, aqui quem fala é Marquinhos Cabral. Eu sou cantor, compositor e produtor musical. Sou palmarense, né? Durante minha vida viajei bastante, conheci muitas bandas e trabalhei também com elas. Comecei aqui numa banda chamada Sublimes, que era na Rádio Cultura. Em seguida fui para o The Godfather, que era a banda Aquários. Na sequência, Ideais de Catenda, toquei em Mancines, Tocantins. Fui para Recife, cantei com Scorpions, Grupo Alcano,
Turma do Pinguim, Banda Shampoo, Trio da Coca-Cola, Banda Vinil, infinidade. Pelo acontecimento que teve lá no Grupo Alcano, em Recife. Nós estávamos tocando Uma Manhã de Sol lá em Arapiraca, né, em Alagoas, no Clube Fumicultores. E a música do sucesso era Tique Tique Nervoso. E eu tinha uma coisa de carregar uma mala na mão tal, e caía e ficava batendo, cantando a música. E era uma coisa muito interessante. Só que tinha uma piscina ao lado e eu não esperava que meu amigo Nael, juntamente com Valdinho e Tuca, me pegaram pelo braço e me jogaram dentro da piscina. E eu não tinha como trocar de roupa depois, eu toquei o resto da festa todo molhado. Esse foi um dos fatos interessantes da minha vida. Olá, minha gente, eu sou o Wilson Monteiro, né? Fotógrafo, claro, de formação, mas com muito carinho também, artista, cantor palmarense. E é um prazer também estar participando desse projeto, onde eu tive a oportunidade de participar de várias bandas, vários conjuntos musicais aqui também. E dentro de todo esse convívio meu, de tanto tempo, né, a gente escuta muitas histórias, né, muitas histórias engraçadas e que a gente pode partilhar também com todos vocês, né, nesse momento de confraternizações das boas lembranças em que tivemos, né, nós como artista participando ou escutando, né, dos artistas daquela época que viveram esse momento, momentos engraçados. E eu particularmente eu gostaria de lembrar uma história muito bacana que foi da banda, né, do conjunto musical, daquele que é um ícone também, né, da nossa cultura artística aqui, infelizmente já partiu para o andar de cima, carinhosamente chamado de Mané Preto, né? E que na oportunidade tinha um conjunto, inclusive ele muito bom baixista, né? Muito engraçado em certos momentos, mas um grande profissional. Um detalhezinho aqui, quando o Mané Preto estava tocando o conjunto ali, tá ali cantando, né, fazendo um back, ia passando ele lá no conjunto, nos clubes, ia passando uma pessoa, ele ficava, ei, ei, e ele tocando, ei, ei, aí quando o cara ia passar no voar, ei, ei, me dá o goia, e cantando, e dizia isso no microfone. Essa história é muito engraçada, né? Olá, pessoal, meu nome é João Marcos, né, conheci também aqui na nossa região como Joãozinho do Acordeão. Eu sou músico também, né, eu tenho outra função, né, na área do judiciário, na área do direito, e contar um pouquinho aqui da minha trajetória com a música, né? Eu tenho já uns 20 anos de música já, e além de começar aqui nas bandas locais da minha cidade, eu fui ser sanfoneiro lá na banda da Instinto Selvagem, lá em Vitória de Santo Antão, que hoje não existe mais. Eu acho que isso quando eu tinha uns 18 anos, 19, né? Passei 5 anos lá. Fiz muitas amizades que duram até hoje, as amizades da Steam. Nós temos até um grupo do WhatsApp, né? Há muitos e muitos anos, né? Tem esse grupo. Então, tipo, uma trajetória que eu passei lá muito bom de aprendizado. De lá, né, eu voltei para Palmares e montei meu projeto, né? E eu comecei a seguir esse meu projeto, né? De Joãozinho do Acordeão, que não era ainda Joãozinho, era forró de nós, né? E sempre nas festividades da nossa região, eu estava, né, como se diz, dentro, festas particulares, arraiais, de saúde, assistência social, de família e tal, né? Enfim. Mas existem muitas histórias engraçadas nesse meio da música, né? Muitas, de virar meme. Eu já fui meme, eu acho que no Brasil todo. Mas eu tenho várias, né? Nossa amigo Uria, que é um baixista que tem lá na cidade de Prazeres, né? Ali em Recife, nas imediações. Ele era um cara que gostava de tomar um goró, assim, né? Aí ele tomou uma lá na sede da Extinto, que é de determinado lugar, longe da sede, assim, pegou. Ele estava tão bem que a gente trouxe ele no carro de mão, desmaiado. Aí quando a gente colocou ele na campa, eu peguei a cueca dele, puxei assim, ó.
de por trás, coloquei creme de cabelo, arrochei assim, ó. Pra quando, no outro dia, quando ele... E a gente pegou o ovo, quebrou o ovo assim por dentro. No outro dia ele tava aperreado, rapaz, me estruparam, me estruparam. Mas umas vezes são várias, eu ia passar o dia todo aqui contando. Outro momento também na banda Halley, onde a gente usava, até hoje se usa, né, máquina de fumaça para dar o efeito nas luzes. E a glicerina que faz a fumaça, a glicerina é o produto, e tem a essência que dá o cheirinho. Sem aquela essência é muito ruim o cheirinho. Aí então alguém na banda deu a ideia, rapaz, vamos colocar um kisuke. Um kisuke, se não me engano, foi o Cruel, o Irivan, baixista, cantor, artista nosso também. E ele deu essa ideia, se eu não me engano foi ele vai lembrar depois. Vamos comprar um kisuke, aquele de morango. Pessoal, compraram 2 kisuke daquele de morango e colocaram na máquina de fumaça para dar o cheirinho junto com a essência. Subiu a fumaceira, daqui a pouco estava todo mundo chorando, a lágrima descendo, porque o kisuke ele é corrosivo, né? Ele tem aquele cheiro, né? E estava agredindo a visão, a poeira, criou uma poeira junto com a fumaça entrando nos olhos. Foi muito engraçado, todo mundo chorando, sem conseguir cantar, Cruel. O Isaac também era o cantor. O Isaac Sapeca, né? É um amigo nosso também, cantor da banda Halley. Foi engraçado, essa foi uma das cenas também que sempre lembramos dos momentos que a gente se encontra, que a gente tá ali juntos. Tinha outro que veio. Ele me disse depois, anos depois. Esse não apresentou a música, que ele não era música, mas ele apresentou a letra dessa música. Se você vier, porque der vier comigo. E ele apresentou a poesia dessa música para a namorada, para a pretensa namorada. Resumindo, casou, teve vários filhos. Quer dizer, a música popular brasileira ajuda também muito nesses casos, né? Outra lenda que me contaram, é feito Geraldo Freire disse, né? Na biografia dele, através de Eugênio, quem puder ler, vai ler a obra, que diz assim, coisas que eu vivi e coisas que eu vi, coisas que a gente conta. Essa aqui eu acho um pouco assim, interessante, porque tem músico que não consegue tocar, música das pessoas não consegue coordenar o ritmo com a fala. Por exemplo, se eu estou num clique aqui, eu não consegui conversar com você. Aí tinha um camarada que me contou que eles estavam ensaiando na orquestra de frevo com um compasso binário. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. E o cara perguntava a hora a ele não conseguia dizer a hora tocando o tambor lá, o bumbo, né? Ele fazia 11 horas. Ele dava esse contratempo para poder falar. Eu achava isso muito engraçado. E a turma gostava de pegar no pé dele para ver ele fazer isso. E ele lá. Que hora é aí, bicho? Eu não vi não. 11 horas, eu não já disse. Eu acho isso uma coisa tão assim engraçada. Eu acho. Não sei se vocês vão achar. Porque o camarada não conseguia manter o ritmo e ele ficava desenhando a fala dele para poder voltar no tempo, né? Tinha um dia, vou até trocar o nome aqui, ele tocava na orquestra de frevo e estava lá no tambor e ele queria tocar um pouco no caixa, que era frevo, era tambor e caixa, surdo, né? E o caixa, né? E ele pedia para tocar no caixa um pouquinho, o baterista sabia que ele não conseguiria, mas bicho, não vou deixar não, porque o maestro não vai gostar não. Ele dizia só um pouquinho, aí o maestro vacilou, foi no banheiro, no baile de carnaval. Aí o baterista, que era amigo dele, disse, toma, pega aqui um pouquinho no caixa. Aí ele pegou. Aí quando o maestro estava lá, saiu do banheiro, passou no bar para pegar uma água, uma cerveja. Quando viu de lá, tava assim, a banda tocando. Ao contrário, aí o maestro correu. O que foi isso aí? Aí eles trocaram rapidamente. Aí consertou a banda. Ele disse, o que foi isso aí que tava esse negócio de contratempo aí, ao contrário aí. Aí olhou pra ele assim, aí disseram ele, foi fulano. Aí ele olhou assim, fui eu não, foi fui eu não, foi Beltrano.
Esse Beltrano e Fulano é para não dizer o nome da figura. Outra que me vem à memória, eu achei arretado, né? Essa aqui não foi comigo. Essa eu já ouvi de Vavá de Aprígio, que é meu amigo, seu amigo, né? O guitarrista, quando tocava na banda Halles, aquela ali, né? Banda Halles lá do Novo Lino. Aí você tinha o cantor da banda, que era meu amigo particular e seu também, de saudosa memória, o nosso Val dos Anjos, não é? Que era muito engraçado, muito tranquilo. O que é que aconteceu? A banda estava tocando, era Natal, noite de Natal, quem promovia esse evento era exatamente o padre da paróquia, né? E o que é que ocorre? Tá lá aquela coisa toda, quando deu o intervalo, a banda se recolheu, né? Lógico, para fazer um lanche, etc, coisa e tal, e o padre subindo no palco, justamente para fazer lá um bingo, uma coisa que havia anunciada. Val dos Anjos chegou exatamente no local, viu um galeto bonito, muito arrumado, todo recheado, a coisa mais linda do mundo. Ele danou a mão do bicho, puxou logo uma coxa bem grande dele, o outro arrastou outro pedaço, entendendo exatamente que era para fazer o lanche da própria banda, né? Aí em seguida, o padre anuncia, aparece o vencedor. E o vencedor recebia exatamente o galeto. Então Val comeu o galeto do bingo. E o padre ficou com a cara no chão que não tinha mais galeto para dar ao vencedor do bingo. Então música tem essas histórias, né? A música é uma coisa sagrada que hoje eu lhe digo com sinceridade. Eu não consigo viver sem tocar. Outra aconteceu aqui mesmo. Nós tocávamos, nos subimos, era começo de carreira, e tem um cara chamado César. César é filho de Zezito, que é advogado. César trabalhou no Bradesco durante um bom tempo, ele tocava contrabaixo nessa época na banda, e nós fomos tocar na Usina Pumati, e o palco da Usina Pumati tinha um clube lá, era um palco de madeira, só que a madeira estava meio podre, e César terminou caindo num buraco que tinha no palco. Mas ao levantar, ele tropeçou em outro fio e caiu por cima da bateria. E a gente teve que parar a festa, que foi um inferno, um verdadeiro inferno. E a partir desse dia, ele começou a ter o apelido de Desastre. Essa era a história de César. Do passado ao presente, histórias engraçadas dos músicos e artistas continua na parte 2.